Amém? Para quem eu ainda não falei boa noite, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Este ano na IBAGE, o tema da mensagem é Aprendei de mim. Aprendei do Senhor Jesus. E nós vamos aprender do Senhor com a palavra, com o exemplo, com aquilo que o Senhor tem para nós. O tema do sermão desta noite é Aceite ser provado por Deus. Muitas vezes, quando nós falamos de ser aprovado, nós seremos submetidos ou remetidos à prova. E a prova ganha um conceito talvez negativo para nós, né? Quem não se lembra da sua idade escolar, quando tinha que fazer uma prova, e muitas vezes passava a noite perturbado. Talvez agora mesmo, se a gente falasse, fechem as portas, terá uma prova surpresa agora. Com certeza nós teremos muito mais temor e medo do que ânimo. E assim, nós pensamos que a prova é algo negativo, mas nesta noite, o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ensinará que a prova é o instrumento de Deus para revelar o caráter dele na sua vida. Por isso, não resista à provação. Não resista quando o Senhor te levar a um período de provação. A prova, muitas vezes, vai revelar aquilo que está no íntimo do seu coração e o quanto há de Deus na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 1 a 11 daqui a pouco. E aqui nós estamos então entendendo o que seria ser provado. Claro que dentro da provação será revelado para nós uma outra experiência, que é a tentação. Uma diferença talvez sensível entre a tentação e a provação é que a provação é o instrumento do Senhor para que mostre o quanto você tem dele, dos atributos dele na sua vida. E a tentação não, é um instrumento do maligno para te derrubar, para te desviar do propósito de Deus. Satanás usa a tentação para que você caia em tentação. Uma vez você caindo em tentação, você peca. E o pecado te afasta de Deus. E afastado de Deus, você deixa de usufruir aquilo que é o plano do Senhor para a sua vida. Todos nós estamos, todos os dias das nossas vidas, passando por momentos de provações, para ser aprovado. E nesta noite, eu gostaria que, ao invés da característica negativa da aprovação, que nós pensássemos na característica positiva, na alegria que existe em ser aprovado. Nós tivemos no final deste ano que passou, muitos vestibulares, muitas provas de concurso, e com certeza muitas instituições estão colocando nos seus outdoors, nas suas placas, os aprovados de 2020. E é o desejo do Senhor para você, que espiritualmente falando, você seja um aprovado em 2020. O Senhor deseja que todos nós, sem exceção, sejamos aprovados. Deus não quer, não deseja reprovar ninguém. E para isso, Ele traz nos elementos da sua própria palavra o segredo para ser aprovado. Antes de lermos as Escrituras, eu gostaria que nós lêssemos esta frase junto. Então vou pedir para colocar. Essa é uma frase de Spurgeon. E, como eu disse de manhã, didaticamente vamos ler todos juntos. Há algumas virtudes... Amém. Para que o mundo veja as virtudes da igreja, é necessário que a igreja demonstre essas virtudes por uma aprovação. Não existe a beleza estética de uma virtude sem que haja aprovação por trás disso. Por isso, quando você é provado e você passa por esta prova e você é aprovado, o mundo, os anjos, os demônios, todos eles contemplarão as virtudes de Deus na sua vida. Todos nós sabemos que quando temos aquele momento em que somos tentados às vezes, que somos até provados, e que recebemos um troco errado, que recebemos uma quantia a mais, ou que vemos no mercado um produto que está com preço diferente. Assim como o pastor Marcos, no ano passado, disse um exemplo, que a moça pesou a laranja
e pôs um preço errado, e ele ficou com aquilo no momento, e ele sentiu ali então que ele ia até o caixa com um preço diferente. Ele voltou para a moça, falou: olha, o preço da laranja que você colocou está errado. E quando você, produzindo justiça de Deus, é esse instrumento provado e é aprovado, as pessoas que recebem esse produto da justiça, eles vão sentir felicidade, eles vão se alegrar o coração, e eles vão dizer, talvez até dessa maneira: poxa vida, você trouxe isso aqui, se fosse outra pessoa, jamais teria trazido. E é isso, quando você recebe aquele troco a mais, e você vem e devolve, e fala assim: olha, eu estou devolvendo, eu fui até em casa, e o troco estava a mais, eu estou te devolvendo. E quanto que é o troco? E às vezes é 20 centavos. E a pessoa vai olhar e falar assim: não, se fosse outra pessoa, jamais voltaria aqui. Isso é aprovação, isso é virtude, e essa é a virtude que Deus quer que você mostre na sua vida. Porque o preço da barganha, não importa se é 1 centavo ou 1 milhão, o preço da barganha é negociado na balança justa ou injusta. E é isso que Deus, na pessoa de Jesus, vai mostrar para nós. O Senhor Deus, Ele encarnou-se, habitou entre nós, para dar o exemplo máximo, para mostrar para mim e para você, que é totalmente possível e realizável, vencer as provações e as tentações. Eu queria que você abrisse comigo então em Mateus 4, e diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus Pai, diante da Tua palavra, nós nos prostramos, nos rendemos, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, que o Senhor nos conduza nesta jornada, a entendermos, Senhor Deus, a Tua vontade para as nossas vidas. Paizinho querido, fala com cada um aqui, da maneira que o Senhor realmente sabe, da maneira que nós reconhecemos a Tua voz. Ó Pai, que o Senhor fale, ó Pai, a cada coração, a mensagem que o Senhor tem para eles. Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui com o sentimento de sermos aprovados pelo Senhor. Que o Senhor nos conduza, se há algum caminho mau em nós, que seja motivo de conversão, que uma vez, ó Pai, convertidos os nossos caminhos, nós nos encontremos com o Senhor em plenitude do Teu Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, ele diz assim: aprendei a ser guiado pelo Espírito. Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira lição que eu quero que você coloque na sua vida, para que você saia daqui realmente aprovado, com a sensação de aprovado 2020, é que nada, absolutamente nada na sua vida, deve começar sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O seu dia, a sua manhã, deve começar guiado pelo Espírito de Deus. Jesus é levado ao deserto não por engano, não por acaso. Ele não está perdido. O Espírito Santo o guia. E Ele é Deus. E o Espírito Santo procede dele. E nessa maravilha trina, Ele é levado ao deserto então para passar pela provação. E uma vez passando pela provação, Ele resista à tentação. E é isso que nós temos que entender, que no nosso chamado, quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, quando Deus nos renova e coloca uma mente santa em nós, é para isso que Ele nos chamou, para que possamos também
seguir pelos períodos de provação e superá-la, e vencê-la, e resistir à tentação. É assim que esse exemplo diz que ele, guiado pelo Espírito, ele não teme ao diabo, ele não teme a Satanás, porque é nesse exato momento, uma vez iniciado ali o ministério de Cristo, que ele vai despojar, envergonhar publicamente Satanás, humilhar o inimigo de nossas almas. E como ele fará isso? Passando pela aprovação. E passando pela aprovação, sendo aprovado. Toda vez que você é aprovado em sua aprovação, você envergonha o diabo. Isso é um fato. E por isso que há o interesse dele em que você não seja aprovado. Porque do contrário, ele está vitorioso. Mas como nós recebemos do Senhor todo o Espírito Santo de Deus, toda a imanência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é para sermos vitoriosos. E Paulo vai dizer, ainda mais do que vencedores. Por isso, eu quero que você entenda que o primeiro ponto é aprender. E nós temos que aprender, é um exercício que nós temos que fazer, talvez até forçosamente, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito é ser cheio do Espírito Santo. Talvez você aprendeu a ouvir dizer que ser cheio do Espírito Santo é algo difícil, é algo complicado, é algo complexo. E eu digo para você, através da palavra de Deus, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus liberalmente foi derramado para nós. Então o que nós precisamos para ser cheios do Espírito Santo de Deus? É ter relacionamento com Ele. É nos relacionar com Ele. Sabe quando você pensa naquele seu melhor amigo? Como que você construiu a amizade com seu melhor amigo? Foi ignorando? Foi não respondendo? Foi evitando ele? Com certeza não. Foi se aproximando a cada dia, vendo o que há em comum, vendo o que há de bom, absorvendo os conselhos. E nesta noite, a Bíblia diz, aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aprenda a fazer dele o seu melhor amigo, a compartilhar com ele da sua vida, a absorver dele as benesses que ele tem para você. E é isso que Cristo nos ensina nesse primeiro momento. Mas, como a história não poderia terminar por aí, isso só já seria uma grande lição, e nós talvez passemos toda a nossa vida quanto cristão, aprendendo a ser cheio do Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo que nós nos enchemos, Paulo vai dizer em Tessalonicenses, que nós podemos extingui-lo. Então compete a nós, como seres racionais, criados à imagem e semelhança de Deus, absorver todo o poder do Espírito Santo e estar cheio, ou ignorá-lo, extingui-lo, relegá-lo a um lugar isolado de nossas vidas. E é isso que Jesus demonstra. Ele demonstra que ele está cheio do Espírito e ele pode passar então por provações e até por tentações e vencê-las. O verso 2 diz, depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus está cheio do Espírito Santo, mas ele está no deserto. Jesus é Deus e Jesus é homem. E a característica que comprova que Jesus é homem é porque ele teve fome. Ele foi cerceado ali dos elementos básicos que ele tinha para a sobrevivência. Ele passou 40 dias ali com fome. E ao ter fome, o que acontece? O inimigo vem tentá-lo. E sorrateiramente ele diz, se você é o Filho de Deus, você está passando fome. Você é um filho de Deus e está nessa situação. Você é filho de Deus e está assim. Quantos de nós já não ouvimos talvez palavras como essa? Quantos de nós já fomos tentados nesse mesmo ponto? E Jesus poderia fazer muitas coisas, mas Ele ensina para mim e para você que nós devemos viver da palavra de Deus. E o segundo ponto dessa mensagem é: aprenda a viver da palavra de Deus.
Não lute com as suas armas, não resista com a sua força, mas busque na Bíblia aquilo que é a vontade do Senhor. Ele está ali passando por fome, ele está ali passando por desejos, e o inimigo sorrateiramente diz para ele: mas você é o Filho de Deus? E lembre os irmãos que no capítulo anterior, como foi pregado no domingo passado, Jesus acabara de ser batizado. O Espírito Santo veio como uma pomba sobre ele. E uma voz do céu, que era a voz do Pai, diz: eis o meu Filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho alegria. O que Jesus sabia é que ele era o Filho de Deus. Ele tinha a plena convicção que era o Filho de Deus. E o que o diabo pergunta para ele? Se você é o Filho de Deus. Ou seja, o que está em xeque é se você é realmente Deus, você vai transformar essas pedras em pães. E aí, Jesus, ele poderia debater, dialogar, teorizar. Ele poderia realmente dizer: não, eu sou poderoso mesmo, agora essas pedras vão se tornar em pães. E ele tinha e tem todo o poder para isso. Mas ele prefere usar da palavra. E ele cita Deuteronômio 8 para Satanás e diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca santa de Deus. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: ele não está dizendo que nós não precisamos de pão. Ele sabe que nós precisamos de pão, ele sabe que nós precisamos das coisas, mas ele diz que não são as coisas que vão guiar a nossa vida, não é o pão que vai guiar a nossa vida, mas é a boca santa de Deus, é a palavra de Deus que vai nos dar a vida e a vida abundante. É isso que ele está dizendo para nós, é isso que o Senhor traz para nós. Então nós temos que ser primeiro guiados pelo Espírito Santo, para poder suportar as provas da vida e as tentações. E não se engane, você será aprovado. Talvez agora, neste exato momento, você está passando por provações e o inimigo está tentando a sua alma. Mas a primeira regra é ser guiado pelo Espírito, mas a segunda é você viver da palavra de Deus. E aí, como que a gente faz se o Espírito Santo é derramado sobre nós? E nós temos que viver, então, cheios do Espírito, e também temos que viver da palavra. Não há mistério. Neste ponto não existe uma teologia de mistério aqui. Para conhecer a palavra, você precisa ler a palavra. Para conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. A IBAGE fez uma agenda agora, que tem um plano muito legal, para você ler a Bíblia em um ano. Cada dia tem uma porção de versículos para ler. E isso é um incentivo muito bom. É algo muito legal. É algo realmente muito produtivo. Mas eu queria dizer para você que além desse esforço da igreja, é necessário que você seja incentivado a ler a Bíblia, porque é a sua vida que está em risco. É a vida da sua família que corre perigo. É a vida dos seus parentes que precisam dessa relação com Deus. É a Bíblia que vai te dar sabedoria. É a Bíblia que vai te livrar das armadilhas deste mundo. E talvez você possa dizer que não tenha tempo para ler a Bíblia. Talvez você não consiga ler ela toda. Mas com certeza há uma porção que é importante que você saiba. Existe um texto que você vai conseguir ler. E quando você ler esse texto, traga esse texto para a sua vida. Coloque esse texto em função da sua vida. Pergunte: eu lendo esse texto, como eu reajo a isso? Como eu posso saber e entender o que isso vai reverberar na minha vida? E é assim que Jesus age quando Ele está em momento de tentação. Ele diz que existe coisas mais importantes que a frivolidade da nossa vida. Existem coisas muito mais importantes que a maneira supérflua que nós podemos viver. As mídias sociais muitas vezes trazem isso no seu bojo. Nas mídias sociais, nós batalhamos coisas que nunca queremos. Defendemos coisas que não precisamos defender. E às vezes postamos coisas que não somos nós.
As mídias sociais, que eu trago agora à sua frente para trazer um exemplo, ela é uma farsa. Mas a realidade é quando você levanta do seu dia e sai para trabalhar, para estudar, sai para se relacionar com as pessoas aqui na cidade de São José dos Campos. Isso é a verdade. E é neste momento que você vai precisar da Bíblia. Não adianta você colocar na sua página da rede social o texto bíblico ou a frase de Spurgeon, se você não vive como tal. Mas é importante que você viva de tal maneira que até de repente alguém poste a sua vida na rede social. E é isso que nós temos que aprender como igreja, a sermos a contracultura em prol da verdade do Evangelho, e não sermos a maré, nos posicionando, bipolarizando a vida. Aqui nós temos verdadeiramente uma característica de Deus. Veja bem, Ele poderia ali falar, agora chegou o momento de eu desafiar o diabo e mostrar aqui no campo da fenomenologia o quanto eu sou capaz. Ele não veio para mostrar fenômenos para nós. Ele veio para nos ensinar que nós dependemos da vontade do Pai. E é essa vontade que nós devemos seguir. E é essa vontade que você deve seguir na sua vida. E para concretizar isso, nós vamos para o terceiro ponto. Que diz assim: aprendei a não tentar o Senhor nosso Deus. E eu quero ler esses versículos com você. A partir do versículo 5 ele diz: então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. E o que é isso? O que é tentar a Deus? É porque nós já falamos que você tem que ser cheio do Espírito. A Bíblia diz que você tem que ser guiado por Ele. Falamos que você tem que ser um conhecedor das Escrituras. Mas você não pode conhecê-la de maneira superficial. Não é um versículo só que faz a Bíblia, é o todo. O inimigo vem e diz para Jesus: olha, se você então é o Filho de Deus, novamente ele está o provocando. E ele cita o Salmo 91. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo: você cumpre a Bíblia? Então a Bíblia diz isso. Mas o problema não está em ele citar o Salmo 91. O problema está em como ele quer utilizar, usurpar a palavra de Deus. E é isso que às vezes acontece, e somos tentados a fazer também. Às vezes nós queremos ouvir um versículo bíblico, uma caixinha de promessa, para que as nossas vontades sejam cumpridas. E a Bíblia, ela não foi escrita para cumprir as suas vontades. Pelo contrário, a Bíblia foi escrita para ensinar a você a cumprir a vontade de Deus. E é isso que Satanás está fazendo. Ele está pegando o Salmo 91. Está dizendo para Jesus: olha, salte daqui. Aqui, ó, a Bíblia diz que se você é filho de Deus, vai cumprir. E quantos de nós talvez tenhamos caído nessa tentação de ler um versículo e agir por isso, pelo impulso do que esse versículo está dizendo, isolando ele de todo um contexto, não sendo guiado pelo Espírito, não tendo a iluminação do Espírito Santo de Deus. É importante conhecer a Bíblia, mas o mais importante é ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Como igreja, nós temos que conhecer o que é a palavra, mas nós temos que também ser iluminados pelo Espírito Santo, para que a Bíblia faça então o sentido real. O que Jesus faz quando ouve o Salmo 91? Ele cita para Satanás, Deuteronômio 6. E ele diz assim: não põe à prova o Senhor seu Deus. É importante sim saber que as verdades bíblicas vão se cumprir na sua vida. É importante sim saber que há promessas que vão se realizar na sua vida. É importante saber que todo esse benefício de promessas alcançará sim a sua vida. Isso é verdade, mas você não deve viver a sua vida somente por essa barganha, somente para receber essas promessas. É isso que Jesus nos ensina de maneira prática. Nós não vivemos uma vida com Deus apenas pelo bem que Deus tem para nos dar.
É isso que Ele está nos levando a dizer. E muitas vezes, irmãos, se nós podemos conhecer a Bíblia, talvez você seja um cristão que leia a palavra de Deus, que ora, talvez até você jejue. Mas você esquece de um detalhe. Você se esquece que cumprir a palavra de Deus é para a exaltação do reino dEle. E não para que você seja promovido, não para que você seja exaltado. E muitos ministérios começam mais desse entendimento de como eu vou servir, como eu vou glorificar a Deus. O ministério começa quando você começa a glorificar a Deus, a agir seguindo a palavra. É algo automático. Você não precisa ser empossado, vir aqui à frente para receber um ministério. Você começa a fazer a vontade de Deus, e assim começa o ministério na sua vida. É assim que o servo de Deus age. É assim que ele anda. O diabo está dizendo para Jesus, se você é o Filho de Deus, Jesus está dizendo para ele, olha, eu não me importo com esse título. Ainda que ele era o Filho de Deus, mas ele não se importava com o título, porque ele está dizendo, o meu título será o quê? Nada mais do que a exposição da minha vida. Nós conhecemos Jesus, que Ele é o Filho de Deus, não por causa de um título que lhe deram, mas pela sua obra lá na cruz, pela ressurreição, pelos milagres realizados. E assim, você vai ser reconhecido como cristão, não porque eu estou te chamando de irmão, ou porque você fala que você é batista, mas é por aquilo que você age na sua vida. É por aquilo que você tem a demonstrar na sua vida. E por isso eu digo que a aprovação é o instrumento de Deus para que você se apresente. É o cartão de visita. Amanhã, quando você estiver nas ruas, você vai ser provado. Inexoravelmente você será provado. E você vai se demonstrar aprovado se você estiver guiado pelo Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da virtude de Deus, cheio dos atributos que Deus tem para compartilhar. Que atributos são esses? Deus compartilha a sua bondade conosco, Deus compartilha a sua misericórdia, Deus compartilha a sua graça. E como você deve ser? Você deve ser bondoso, você deve ser misericordioso, você deve ser gracioso. E se você não é dessa maneira que eu estou dizendo, você não é verdadeiramente um filho de Deus. Mas o benefício existe a oportunidade de você se arrepender, deixar as coisas para trás e seguir para um novo caminho. Se as pessoas não te conhecem pela bondade, meu irmão, isso eu estou falando de verdade. Se você não é conhecido na sua vizinhança por ser um homem bom, você não tem Deus no seu coração, você não está servindo aquilo que é a vontade de Deus. Se você não é conhecido por ser misericordioso, se você não é conhecido pela graça de Deus na sua vida, não adianta você ter uma carteirinha como membro fundador de qualquer instituição religiosa, porque isso não fará de você nada além do que um religioso. Mas quando você talvez nem tenha carteirinha, quando você talvez nem está de maneira associativa a uma igreja, congregando, mas você recebeu do Pai a graça, recebeu a misericórdia, recebeu a bondade, e você vai replicando essa bondade, replicando essa misericórdia, replicando essa graça, e as pessoas vão olhando para você, o seu vizinho vai olhando para você, e fala, poxa vida, ele fala bom dia para mim, ele fala por favor, ele cede o lugar, ele não é estúpido. E nós não estamos falando aqui de uma perfeição, que você será aquela pessoa perfeita e inabalável, inatingível, mas que você procurará isso. É isso que Deus nos ensina na pessoa de Jesus nesse texto. Quem não busca a perfeição, não tem aliança com Deus, porque Ele é perfeito, santo e justo. E se você tem vivido uma vida imperfeita, pecaminosa, injusta, é porque você não está vivendo a vida que Deus tem para você. E chegou o momento, nesta noite, de você se arrepender disso. E como que você vai fazer? Se relacionar com Ele. Vai falar, Deus, o Senhor tem bondade para mim, o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor tem dado tudo aquilo que eu preciso. Me ajuda então a espelhar isso para o mundo. Como eu vou ser bom? E reflita então, assim como Paulo diz ali em Coríntios, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Pare de examinar a vida alheia, examine a sua vida. Se Deus tem te dado vida até agora, é porque há esperança.
E existe uma caminhada que Ele quer traçar com você a partir, talvez, de hoje. A partir de hoje, mudar os maus hábitos. Por quê? Porque o sentido desta palavra nesta noite é que todos nós aqui estejamos na foto como aprovados 2020. E para ser aprovado nós precisamos disso. Nós precisamos aprender a não tentar o Senhor. E o último ponto que eu quero colocar com vocês é aprender a adorar somente a Deus. O diabo não se dava por vencido. Ele tinha tentado Jesus nos seus pressupostos categóricos ali, nas suas necessidades básicas, no pão. Depois ele vem e fala a palavra, cita o salmo, prega, tenta. Ele tenta ao Senhor. E agora, ele, como sua última cartada, ele diz no verso 8: em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Você amanhã vai estar cheio do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você amanhã vai estar conhecendo a palavra de Deus, porque nós lemos aqui um texto, e você vai estar vivendo sobre esse texto. Você não vai tentar a Deus, você não vai usurpar da palavra para que Deus te dê as coisas que você precisa. Muitos crentes às vezes, ou muitas pessoas que se dizem crentes, eles falam: se Deus não me der isso hoje, eu saio da igreja. Na verdade, você nunca entrou nela. Se Deus não fizer isso para mim, Ele não é Deus. É o que Satanás estava dizendo. Isso é doutrina de demônio. O mundo lá fora tem apoiado essas doutrinas continuamente, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que a Bíblia é uma mentira, dizendo que a palavra de Deus é uma alienação, dizendo que nós, como cristãos, somos loucos alienados. E ainda que eles pensem que nós somos os loucos, ainda que talvez você esteja aqui sentado pensando que eu sou louco, eu quero lhe dizer que na Bíblia Ele colocou que Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias do mundo. Por isso nós somos loucos pelo Senhor e para o Senhor. Por quê? Porque no fundo nós somos criados para adorá-lo. Então toda adoração nossa deve ser somente a Deus. Toda a nossa respiração deve ser para Deus. Deus não nos criou para nós sermos rebeldes. Deus não nos criou para nós criarmos batalhas. Deus não nos criou para que nós estejamos em conflito. Deus nos criou para adoração. Se você passar mais tempo da sua vida adorando a Deus do que discutindo com as pessoas ao seu redor, você será melhor sucedido. Se você passar mais tempo da sua vida adorando ao seu Deus, que é o motivo da sua criação, você terá muito mais êxito e felicidade na sua vida do que se você ficar criticando as coisas. Na verdade, nesse texto, quem critica é Satanás. É ele que diz: você é filho de Deus? Mas você é filho de Deus mesmo? Mas você está passando fome? Ah, mas você pode se lançar daqui, você não se lança? E o Senhor Jesus nos ensina de maneira prática. Ele não precisava vir até nós. Saiba disso. Talvez você pense que você tem direitos, que Deus tem que fazer coisas para você. Você é um ofensor. Você ofendeu a Deus lá no Éden. O provérbio diz que o coração ofendido é mais difícil de ser ganho do que uma cidade fortificada. Nós ofendemos o coração de Deus. Nós não temos direito nenhum. Mas pela graça, Ele nos deu o próprio Filho. Talvez muitos aqui não tenham condição de, se um irmão ofender, nem de dar bom dia, porque foi ofendido. Mas Deus foi ofendido e deu o Filho dele por você. E é isso que Ele está ensinando de maneira prática. Eu vim para que vocês sejam vitoriosos, para que vocês sejam aprovados. Vocês não vão temer a Satanás, vocês não vão temer o diabo, vocês não vão temer o mundo, porque eu vou vencê-lo aqui, a partir do deserto, até na cruz e na ressurreição.
E essa vitória eu compartilho com vocês. Por isso, se você é filho de Deus, nascido do sangue do Cordeiro, tudo é possível àquele que crê. É possível você passar pelas provas. É possível você vencer a tentação. É possível você irromper na sua vida estagnada, achando que você é um presente para a humanidade. Não, não é. Você foi criado para adorar o verdadeiro presente, que é o Filho de Deus. Por isso, viva a sua vida como cristão. Adore ao Senhor. Ele diz assim: aprenda a adorar. Adorar somente a Deus. Eu queria que enquanto o ministério de louvor estivesse louvando ao Senhor, você refletisse sobre isso que nós falamos. De manhã eu usei uma frase e eu repito aqui para vocês. Vocês não devem nada a Ibaje, não devem nada a mim, não devem nenhuma resposta a esse sermão, mas vocês devem algo a Deus. Se o Espírito Santo te iluminou nesta noite e você precisa fazer um concerto da sua vida com Deus, eu quero que você ore agora. Nós vamos estar louvando e você vai orar. Que tipo de adorador você é? Que tipo de adorador você tem sido? Como tem sido a sua adoração a Deus? Se pudéssemos projetar a nossa adoração, seria uma adoração boa ou ruim? É isso que nós queremos. É isso que nós acreditamos, que Deus vai fazer de todos nós verdadeiros adoradores.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Eu disse no início da pregação que Deus não quer reprovar ninguém, isso é verdade. E eu creio muito nisso. E é por isso que eu estou aqui à frente de vocês. Porque eu creio verdadeiramente que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de um homem. E eu queria que nós levantássemos agora como aprovados de Deus, para orar, para clamar ao Senhor. E nós vamos orar para que tudo isso que nós falamos e pregamos seja uma verdade para a sua vida. Que a guisa do Espírito Santo de Deus seja a sua prática no dia a dia. Eu vou pedir para você dar a mão para os seus irmãos e nós vamos orar. Se você sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer conversar comigo ao final do culto, eu estarei aqui à frente. E se talvez você precisa falar, mas tem vergonha de vir à frente, da frente onde você está sentado tem um cartão de decisão. Preencha ele e deposite lá na urna. Nós como igreja entraremos em contato com você. Feche teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Trino e bondoso Deus, o Senhor que é o Alfa e o Ômega, nós pedimos agora em o nome de Jesus, que todos aqui sejamos realmente aprovados pelo Senhor, cheios do Teu Espírito e da Tua graça, inundados com a Tua bondade, a Tua misericórdia, que o Teu reino seja verdade em nós, e que nós possamos replicar no nosso dia a dia este reino tão maravilhoso, de fidelidade, de amor, que não tem fim. Pai, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos alcançou quando nós ainda éramos os Teus inimigos, e o Senhor nos tornou amigos Teus. Por isso nós pedimos que nós possamos, por esta amizade que temos com o Senhor, ser guiados nesta terra. Pai, repreende o inimigo de nossas vidas, que toda potestade, todo principado caia por terra em nome de Jesus, que saiamos daqui vitoriosos como o Senhor tem nos feito, porque nós cremos no Senhor. Pai, que vidas aqui sejam consoladas, confortadas, que haja conserto, ó Pai, que haja, ó Pai, alianças, que o Senhor agora sonde e conhece a cada coração. Espírito Santo de Deus, restaure e restitua aquilo que precisa, para que os ministérios aqui, ó Pai, sejam iniciados, sejam, ó Pai, retomados, porque o Senhor, ó Pai, não nos deu um espírito, ó Pai, de medo, mas de intrepidez, de coragem, e nós somos, Senhor Deus, os Teus filhos. Querido e bondoso Deus Pai Todo-Poderoso, que o consolo do Teu Espírito Santo, que o conforto do Teu Espírito Santo, que a Tua graça verdadeira e bondosa seja derramada sobre nós agora e para todo sempre. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana. Cumprimente o seu irmão que está ao lado. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro.